Graça e paz, irmãos. Os irmãos já devem estar percebendo, o cenário está diferente hoje. Nós estamos já fazendo os testes para o retorno no dia 6/9, se Deus assim o permitir. Hoje nós vamos pregar no livro de Judas, segunda exposição, no versículo de número 11. Diz assim: ai deles, porque foram pela vereda de Caim e se arremeteram no proceder errôneo de Balaão para uma recompensa e pereceram na conversa rebelde de Corá. Nós vamos pensar na seguinte grande ideia: seguir os falsos mestres acarretam em consequências cruéis. Na mensagem introdutória desta pequena carta de Judas às várias igrejas da época e aos crentes universais em todo o mundo, em todas as épocas, falamos sobre o cristão genuíno batalha pela fé em Cristo. Hoje queremos fazer uma descrição dos falsos mestres, daqueles certos indivíduos que se introduziram com dissimulações dentro da igreja. Vimos isso no verso 4, na mensagem anterior. Ao dizer, ai deles, Judas indicou que sobreviria um julgamento sobre os homens ímpios que se introduziram furtivamente na igreja. Judas recorre às escrituras hebraico-aramaicas a fim de extrair lições para advertir os seus irmãos, como também denunciar aqueles falsos instrutores hipócritas dentro da igreja. Judas cita o exemplo de 3 personagens bíblicos para mostrar os erros e consequências dos infiéis. Vamos falar sobre 3 exemplos de falsos mestres. O primeiro exemplo é o exemplo de Caim, lá em Gênesis capítulo 4, verso 5 até o verso 12, conta sobre a vida deste personagem. Se você quiser, você poderá pausar o vídeo para fazer a leitura, ou fazê-la depois, ou até mesmo não fazê-la, fica a seu critério. O texto nos mostra que, depois do ser humano ter decaído da perfeição, ele sentia o desejo inato de ganhar de novo a aprovação de Deus. Deus prometeu a Caim a restauração da comunhão se ele procedesse bem. Mas se não o fizesse, os efeitos do pecado estariam prontos a saltar sobre ele. A palavra jaz, no verso de número 7 desse texto de Gênesis, é usada para descrever um animal prestes a dar o bote. Por isso aqui o texto nos mostra que tanto Caim como Abel, seu irmão, trouxeram diante de Deus suas ofertas para agradá-lo. E por causa da motivação errada no coração de Caim, é que Deus não aceitou a sua oferta, mas sim a de seu irmão Abel. Por ciúme e inveja, Caim matou seu irmão. Diante da pergunta de Deus sobre onde estaria seu irmão, ele dá uma resposta descarada, mentindo, demonstrando total indiferença, cometendo assim o primeiro homicídio na história da humanidade. Não se explica mais detalhadamente sobre o porquê Judas aplicou este exemplo aos falsos instrutores da congregação, mas pelas características de Caim, podemos entender que aqueles falsos instrutores eram homens que tinham inveja dos que lideravam bem a igreja, as autoridades, dita aqui no verso de número 8. E eles desejavam assim ter o mesmo destaque dentro da igreja, gerando dessa forma uma atitude cobiçosa. A cobiça, queridos, é um pecado terrível. Ela aguça o desejo de ter o que é do outro, e isso mina a sua força para batalhar e ter o que é seu. Por causa do pecado, se cobiça o bem do próximo, se cobiça o emprego, a mulher, a vida, a família, tudo. Caim não é um bom exemplo a ser seguido. Além do pecado do assassinato e dos outros pecados cometidos por ele,
tem um que é no campo espiritual, é a falta de fé, a falta de submissão à determinação de Deus. Caim não respeitou a decisão de Deus de conferir a Abel uma oferta aceitável e não soube lidar com a contrariedade. Quantos não têm um comportamento reprovável, semelhante ao de Caim, diante de uma situação que não ocorreu como ele queria? Quantos? O comportamento desrespeitoso de Caim foi chamado por Judas aqui de a vereda de Caim. Assim como Caim desobedeceu, desafiou e tinha motivações completamente erradas, o mesmo se dá hoje no caso de qualquer pessoa que professe ser cristão, mas transforma a graça imerecida de Deus numa desculpa para cometer pecados. Quando alguém age assim, está seguindo a vereda de Caim. Como Caim, que odiou e matou a seu irmão, tais indivíduos são homicidas, porque odeiam cristãos fiéis, como aqueles falsos mestres estavam odiando os líderes daquela igreja. O texto da primeira epístola de João, capítulo 3, verso 15, diz assim: quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Como consequência, Deus amaldiçoou a Caim e lá no dilúvio sua descendência foi exterminada. Por isso, ai dos que seguem as veredas de Caim, desagradarão a Deus e serão levados à destruição. Nesta mesma carta, no verso 12 desse mesmo capítulo, diz assim: não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Lá em Hebreus 11, 4, diz assim: pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Abel foi considerado um justo porque sua oferta foi aceita por Deus. Por isso ela foi superior. Que tipo de oferta você tem oferecido a Deus, como a de Caim ou como a de Abel? Que tipo de vida você tem vivido? A que agrada a Deus e é aprovado por Ele, ou aquela que é reprovada por Ele? O segundo exemplo de falso mestre, dito aqui por Judas, é o exemplo de Balaão. Está em Números 22, verso 1 ao verso 22. Lá nós temos o relato sobre a vida deste que era considerado um profeta com boa reputação, alguém que era bem-sucedido no seu ministério. Isso me lembra alguns nomes nos dias atuais que são exemplos de líderes religiosos bem-sucedidos, multidões o seguem. Mas quem era realmente Balaão? Ele era filho de Beor, ele morava na cidade arameia de Petor, no vale do Alto Eufrates. Embora não fosse ele israelita, Balaão tinha certo conhecimento de Deus como o verdadeiro Deus. Talvez por influência de Abraão, Ló e Jacó, que foram seus vizinhos. O contexto de número 22 era do avanço do povo de Deus à terra prometida, e no caminho eles se depararam com o povo de Moabe, que por medo do numeroso povo resolve pedir ajuda a Balaão. No primeiro momento, Balaão rejeita a oferta da primeira delegação do rei moabita, Balaque, a qual trouxe consigo dinheiro para recompensá-lo por um encantamento mágico, que seria, na verdade, uma maldição que Balaão deveria lançar sobre o povo de Israel. O verso 14 diz assim: Balaão recusou-se a acompanhá-los, porque Deus não o permitiu. No segundo momento, vieram outros príncipes em maior número e mais honrados do que os primeiros. Balaão novamente buscou a permissão de Deus para ir com eles. Dessa vez Deus disse:
levanta-te, vai com eles, mas somente a palavra que eu te falar é que podes falar. No caminho até Moabe, apareceu um anjo e se colocou de pé na estrada, fazendo com que a jumenta de Balaão primeiro se desviasse para um campo, depois apertasse o pé de Balaão contra um muro e por fim se deitasse. Por 3 vezes Balaão espancou o animal, que de forma sobrenatural protesta verbalmente, ou seja, a jumenta falou mesmo com o animal chamado Balaão. Parece que temos aqui uma inversão de papéis. Por fim, o próprio Balaão viu o anjo de Deus que anunciou: eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. Deus, mais uma vez, acaba por permitir que Balaão continuasse. Em toda esta história, do começo ao fim, Deus desaprovou qualquer maldição contra Israel, insistindo com Balaão que, se ele fosse até Moabe, ele teria que abençoar e não amaldiçoar o povo de Israel. Ao chegar no território moabita e encontrar o rei Balaque na margem do Arnon, Balaão não perdeu tempo em passar a trabalhar para esses opositores do povo de Deus. No dia seguinte, Balaão, junto com Balaque, ofereceu sacrifícios no monte chamado de Alto de Bamote Baal. E então Balaão retirou-se, esperando que Deus falasse com ele. Mas a única mensagem recebida foi uma bênção para Israel. Deus só tem palavras de bênçãos para os seus filhos, para o seu povo. Diante da contrariedade, Balaque então o levou em mais 2 lugares, no Monte Pisga e no Monte Peor, para ali oferecer sacrifícios para ver se Deus dava então a permissão para amaldiçoar o povo de Jacó. Mas o que se viu novamente foram apenas bênçãos para o povo de Israel. Acontece que Balaão ainda tinha esperanças de obter aquela rica recompensa pela qual tinha vindo de tão longe e trabalhado tão arduamente para ganhar. Irmãos, vejam só o que as pessoas não fazem para conseguir dinheiro fácil. Um camarada obtém o conhecimento de Deus e tenta usá-lo para o seu próprio proveito. Balaão era tão astuto que bola um plano maligno. Como ele tinha um certo conhecimento de Deus, ou do que Deus reprova, ele raciocina e pensa: se eu não consigo amaldiçoar Israel, talvez o próprio Deus o faça. Se este for seduzido a praticar coisas que desagradem a Deus. O que fez Balaão, então? Ele ensinou a Balaque a destruir os filhos de Israel. Em Números 31, verso 16, diz: eis que estás, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor. No caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Qual foi este conselho? O conselho foi o seguinte: que os moabitas deveriam se infiltrar no meio do povo de Israel e os levassem a comerem coisas sacrificadas a ídolos, a cometerem fornicação, adultério, para que assim fossem amaldiçoados por Deus pelo pecado da desobediência. Por este e tantos outros motivos que sou contra a namoro misto. Para mim, é uma investida de Satanás para enfraquecer o Evangelho e a Igreja de Cristo. Como eles iriam fazer isso? Balaão disse que as filhas de Moabe e de Midian serviriam como iscas para induzir os filhos de Israel a cometerem infidelidade com Deus em Peor. No capítulo 25 de Números, lemos que o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas, que estas mulheres os convidavam para sacrifícios dos seus deuses e eles se inclinavam aos seus deuses. Em Peor, tudo iniciou com a mulher midianita de nome Cosbe, filha de Sur, chefe de um clã midianita.
O resultado da punição de Deus foi que 24.000 homens de Israel morreram por um pecado instigado por um falso profeta chamado Balaão. Nem os midianitas e nem Balaão escaparam da punição divina. Deus ordenou que todos os homens, as mulheres e os meninos de Midian fossem executados. Apenas as virgens foram poupadas. E lá em Números 25 diz assim: mataram Balaão, filho de Beor, com a espada. Quanto aos moabitas, foram barrados da congregação de Deus até a 10ª geração. Balaão foi teimoso em desconsiderar a vontade de Deus nesta questão. Estava determinado a alcançar seu próprio objetivo egoísta. A cobiça pela recompensa o cegou. O apóstolo Pedro comenta: Balaão, filho de Beor, amava a recompensa de fazer injustiça, mas ele recebeu uma repreensão pela sua própria violação daquilo que era direito. Um animal de carga, sem voz, fazendo pronunciação com voz de homem, impediu-o de proceder loucura. Balaão foi como muitos daqueles que estão na igreja, que sempre pronunciam: direi somente o que Deus puser em minha boca, viverei para ti, Senhor. Balaão falou isso várias vezes, mas na hora da prática da fé, ele traiu a Deus. É assim que você tem vivido como Balaão? Alguém que conhece a palavra de Deus, mas a usa como pretexto para cometer torpezas? Não seja ganancioso como Balaão. O terceiro e último exemplo de um falso mestre citado por Judas é Corá. Está em Números 16, verso 1 até o verso 30. Corá era bisneto de Levi. Corá fora levado por ambição egoísta, se rebelando e acusando falsamente a Moisés de ter manobrado a assembleia de modo que o seu próprio irmão Arão viesse a se tornar sumo sacerdote. Ele ainda acusou Arão de ter se apoderado da honra do sacerdócio para si mesmo e para a sua família. Corá não respeitou a vontade de Deus em conferir a Arão e a seus filhos o ofício sacerdotal, mas rebelou-se contra as designações feitas por Deus. Corá, Datã, Abirão e On se rebelaram contra Moisés. Diz que eles insurgiram contra Moisés. Com eles estavam uns 250 homens. Detalhe: eles eram líderes nomeados para o concílio nas tomadas de decisões para ajudarem a cuidar do povo. Se uniram contra Moisés, se rebelando e falando em nome de Deus, dizendo que a congregação era santa, que eles eram santos e que o Senhor estava no meio deles, porque Moisés estava se colocando acima deles e da congregação. A princípio, Moisés até se coloca numa postura humilde e prostra com o rosto em terra diante deles, mas depois, vendo que havia um julgamento pecaminoso da parte deles, Moisés disse: basta, levitas, porque eles, além de levitas, queriam também ser sacerdotes. Na verdade, eles queriam mesmo poder. Moisés então dá uma ordem. Parece-me que Moisés queria testá-los, pois uma das características mais visíveis na vida de um rebelde é a desobediência. E foi justamente isso o que aconteceu. Moisés mandou chamá-los à sua presença e eles mandaram dizer: nós não iremos. Moisés, irado, diz ao Senhor que ele não aceitaria qualquer oferta que eles apresentassem e os intimaram a apresentar-se no dia seguinte na porta da entrada da tenda do encontro. Quando Corá apareceu com todos os seus seguidores, ele ficou incitando-os contra Moisés, até que a glória do Senhor apareceu contra eles. E o Senhor disse a Moisés e Arão para se afastarem da comunidade, porque ele iria destruir todo o povo. Moisés intervém pelas pessoas que não estavam agindo como eles. Então o Senhor dá nova ordem
para que todos se afastem das tendas de Corá, Datã e Abirão, e não tocarem em nada do que pertenciam a eles, pois eles seriam eliminados. E realmente isso aconteceu. Verso 31 ao verso 35 diz que o chão se abriu e a terra engoliu os três, suas famílias, todos os seus bens, e todos desceram vivos à sepultura. Quanto àqueles 250 homens que se rebelaram contra Moisés, desceu fogo do céu e todos foram consumidos. Parece que terminou, mas não. Na sequência, alguns israelitas, sem temor, murmuraram contra esse julgamento da parte de Deus, e 14.700 pessoas morreram em consequência de uma praga enviada por Deus. A execução do julgamento de Deus contra os rebeldes, os homens ímpios, é tão certa que Judas aqui diz que eles foram destruídos ou já estavam sentenciados. Verso de número 4 de Judas. Devemos evitar a vida rebelde, a murmuração, a reclamação infundada contra qualquer autoridade espiritual devidamente constituída ou contra qualquer pessoa, principalmente a rebeldia contra Deus. Lembre-se, sempre saímos perdendo em queda de baço contra Deus. Vimos no início a grande ideia, e eu disse que seguir os falsos mestres acarretam em consequências cruéis. O exemplo desses três personagens nos ensinam muito o que não devemos fazer, os caminhos que não devemos trilhar. Agora, há um detalhe importante na vida desses três personagens, algo que eles tinham em comum: o conhecimento de Deus, falavam com Deus, andaram na presença de Deus, mas na hora da fidelidade, de honrar Deus, eles apostataram. Eles abandonaram o conjunto de crenças na pessoa de Deus para servirem aos seus próprios instintos, aos seus desejos pecaminosos. Qual tem sido a sua atitude, meu querido? Você tem se envolvido em tais situações? Qual será a sua escolha? Ainda há tempo para mudar. Minha oração e meu desejo é que você, ao ouvir esta mensagem, mude de direção, caso esteja vivendo nas mesmas condições que esses homens viveram. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém.